nos deu, que é o Evangelho. Nós temos nos concentrado em pregar essa mensagem todos os domingos e todas as quartas-feiras. A mesma mensagem? Sim, de forma diferente, mas a mesma mensagem, o Evangelho. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo de número 5. 2 Coríntios, capítulo 5. Nós vamos ler do 17 ao 21. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículos 17 ao 21. Nos diz assim a poderosa palavra do Senhor: logo, todo aquele que está em Cristo se tornou uma nova criação. A velha vida acabou e uma nova vida teve início. E tudo isso vem de Deus, aquele que nos trouxe de volta para si mesmo por meio de Cristo e nos encarregou de reconciliar outros com Ele. Pois em Cristo Deus estava reconciliando consigo o mundo, não levando mais em conta os pecados das pessoas, e Ele nos deu esta mensagem maravilhosa de reconciliação. Agora, portanto, somos embaixadores de Cristo. Deus faz seu apelo por nosso intermédio. Falamos em nome de Cristo quando dizemos: reconcilie-se com Deus. Pois Deus fez de Cristo, aquele que nunca pecou, a oferta por nosso pecado, para que por meio dele fôssemos declarados justos diante de Deus. Pai, eu te agradeço por esse culto, por ver o Senhor presente em cada um que teve a sua oportunidade essa noite, por ver o seu nome sendo exaltado na vida de cada irmão que aqui se expressou. Espírito Santo de Deus, continue falando conosco através da sua palavra. E como eu sempre digo, Senhor, quando subo nesse altar, tudo que posso falar só pode chegar aos ouvidos daqueles que me ouvem. Mas o teu Espírito Santo vai levar aos nossos corações essa mensagem. E essa mensagem tem poder de transformar a nossa vida. Espírito Santo de Deus, fala conosco. Que a sua presença continue sendo sentida nesse lugar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Querido, o texto que nós lemos, Paulo fala que aquele que está em Cristo, a vida velha foi deixada para trás. Tudo se fez novo. Ele nos transformou. E não apenas nos transformou, Paulo diz, ele nos deu uma mensagem para dizer ao mundo. E qual é essa mensagem? Vocês estão afastados de Deus. Reconciliem-se com Deus o mais rápido possível. Então, além de Deus nos transformar e nos salvar, Ele nos deu uma mensagem. Pregue essa mensagem ao mundo. Mostre através da sua vida o que Cristo tem feito no seu interior. E essa igreja nasceu para pregar o verdadeiro Evangelho. E nós temos aprendido esse Evangelho nesse período de 2 anos. Eu vou fazer aproximadamente 16 anos. Fui o primeiro da minha casa. Nos 2 primeiros anos desviei, passei 7 dias, vou desviar mais rápido, voltei. Porque nada preenchia mais, nada tinha mais gosto. Cristo tinha dominado a minha vida. Cristo agora era o meu tudo. Tudo aquilo que trazia diversão e alegria era passageiro. Cristo é que me preenchia e me completava. E depois que voltei, desses aproximadamente 14 anos, já pensei em desistir e já desisti de vários cargos na igreja. Mas nunca mais pensei em desistir da fé. Parece que Cristo diz: vai dar uma volta lá no mundo para tu ver que não é mais do mundo. O verdadeiro Filho de Deus não presta nem para desviar, porque nada preenche. Tudo é passageiro, tudo é efêmero. Cristo é o nosso tudo.
E querido, essa mensagem nos transformou e tem nos transformado. Por quê? Quando eu entrei na igreja eu era um legalista. O que me ensinaram foi o legalismo disfarçado do evangelho. E o que é o legalismo? É você ser uma pessoa que julga os outros e só você é o certo. Eu julgava os outros porque não andava de acordo com a igreja, e na minha mente eu estava certo. Quem não fazia o que o pastor dizia, eu era o primeiro a dizer ao pastor: fulano fez isso, disciplina ele. Eu era um legalista e me disseram que isso era o evangelho, e eu vivi minha vida assim. Dormia de calça social, camisa de manga comprida, porque me ensinaram que se Jesus voltasse não teria que estar com aquela mulher. O legalismo prejudicou a minha vida e a vida daqueles que estavam ao meu redor. Mas um dia eu ouvi uma pregação no YouTube de um homem chamado Ângelo Paz, o Evangelho para Evangélicos. E essa mensagem impactou a minha vida. Eu disse: eu nunca ouvi o Evangelho, eu só estou na igreja. Eu nunca ouvi essa mensagem que esse homem está pregando. Eu vou todos os dias para o culto, eu não perco oração, eu não perco vigília, eu não perco jejum, mas eu nunca ouvi essa mensagem. E aquela mensagem me transformou. E Deus disse: agora vá e pregue essa mensagem. Mas onde eu tentei pregar, me impedi. Não dava espaço. Eu entendo eles, porque também eles nunca ouviram essa mensagem. Era uma mensagem totalmente diferente, que te encontra o padrão de evangelho e barra do Taraxi. E aí Deus abriu essa porta para pregar o verdadeiro evangelho e combater os falsos. E eu separei aqui 4 perguntas para ser bem didático e objetivo. 4 perguntas que nós devemos saber responder. A primeira pergunta é: o que eu preciso para ser salvo? O que Deus exige de mim para eu ser salvo? É bonito quando alguém morre, a gente diz: mais uma estrelinha no céu. Será que é assim? Recebe ela ou ele de mãos abertas, Jesus? Será que Jesus está recebendo de mãos abertas? Então, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Alguém perguntou um dia a Jesus isso. E eu deixei os versículos aqui já pronto para não precisar abrir a Bíblia, porque eu sabia que muitos irmãos iriam falar hoje, e eu queria que todos tivessem essa oportunidade. Em Lucas 10, versículo 25 ao 28, certo dia um especialista da lei se levantou para pôr Jesus à prova com uma pergunta: mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? É a pergunta que todos nós temos. O que eu preciso fazer para ter a vida eterna, para ir para o céu? Ele tinha essa pergunta. E ele perguntou àquele que tinha a resposta: Jesus. E Jesus respondeu: o que diz a lei? O que está na lei, na Bíblia? Como você lê? Como você interpreta? Porque ele era um doutor da lei. Ele ensinava a lei. E aí esse homem vai dizer: está escrito, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força, de toda a sua mente, e ame o seu próximo como a si mesmo. Está correto, disse Jesus. Você está correto. Faça isso e você viverá. Parece fácil, né? Amar a Deus de todo o coração não é com 20% do coração, é 100% do seu coração. Amar a Deus com toda a sua força, não é com 10% da sua força, é com todas as suas forças. E ao próximo? Quem é o meu próximo? Qualquer pessoa. Sabe aquela pessoa que você não vai com a cara dele? Esse é o próximo. Jesus diz: ame ele, perdoe ele, ore por ele, abrace ele. Sabe aquele estrupador que a gente nem conhece, que a gente diz: esse bicho tem que morrer? Jesus diz: ame ele. Sabe aquela pessoa que matou o outro? Jesus disse: ele é o seu próximo, ame ele. Aquela pessoa que me xingou, Jesus disse: ele é o seu próximo, ame ele. O que Jesus dá para esse homem é: ame todas as pessoas que estiverem perto ou longe de você, e ame a Deus de todo o coração, e você encontrará a vida eterna.
nós: qual é o maior dos mandamentos? E Jesus vai dizer a mesma coisa: ame o Senhor seu Deus de todo o coração, de toda a sua alma, de toda a sua mente, e o seu próximo como a si mesmo. Toda a lei, Gênesis, Apocalipse, tudo que está na Bíblia se resume a esses dois. Tudo. Jesus pegou a Bíblia e condensou em dois mandamentos. Esse aqui, ó. Tudo que está nessa Bíblia grande só essas coisinhas aqui. Faça. E aí o que é que Tiago vai dizer? Gálatas: contudo, os que confiam na lei para serem declarados justos estão sob maldição. Ou seja, as pessoas que confiam em suas obras, na sua obediência, estão debaixo de maldição. Por quê? Porque a Escritura diz: maldito quem não se mantiver obediente a tudo que está escrito nesse livro. Tudo. Não matarás, não roubarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás nada do próximo, não adulterará, não mentirá. Ou você se mantém obediente a tudo, ou você está debaixo de maldição. Quem de nós consegue ser obediente a tudo que está na Bíblia? Sem mentir, sem desejar o mal, sem falar mal do outro, sem dar falso testemunho, sem caluniar ninguém. Quem consegue? Sabe o que é que Deus está dizendo? Ninguém consegue. Ninguém. E aí Tiago vai quebrar nossas pernas. 2,10. Pois quem obedecer a tudo que está na Bíblia, tudo, e descumprir só já é culpado de todos. Imagina aí você chega e diz: eu não mato, eu roubo, mas eu minto. Já é culpado de tudo. Não adiantou nada você não matar e não roubar. Ah, eu não mato, não roubo nem minto, mas eu fofoco muito da vida alheia. Não adiantou nada. Descumpriu tudo que você tinha cumprido. É como se você levantasse ali um castelo de areia na praia e Jesus viesse e derrubasse. Faça de novo. E você faria de novo, Jesus derrubava. Por quê? Você não vai ser perfeito. O que Jesus está dizendo com outras palavras para nós é: para entrar no céu tem que ser perfeito. Tem que cumprir tudo. Porque se você descumpre um, você é culpado de todos. A Jesus agora vai mais forte. Foi dito aos antigos: quem se deitar com uma mulher que não é sua é adultério. Mas eu vou mais além. Se você olhar para uma mulher que não é sua e desejar, você chama adúltero. Nunca me deitei com nenhuma mulher, nunca adulterei, mas já adulterou na mente, descumpridor de todos. Sabe qual é o padrão de Deus? Perfeição. Sabe quando é que cada um de nós vai chegar nesse padrão? Nunca. Por quê? Porque somos pecadores. Então, Marlana, o que é que Deus exige de mim para ser salvo e ir para o céu? Perfeição. Talvez ninguém nunca pregou isso para você, mas é o que eu estou pregando, está na Bíblia. Perfeição que Deus quer. Por quê? Porque Ele é perfeito. Glória a Deus. Porque quando Ele criou Adão, Ele criou perfeito. Quando Ele criou Eva, Ele criou perfeito. A sua imagem, a sua semelhança. E aí, a segunda pergunta. Mas antes eu quero dizer algo, para deixar mais claro. O que Jesus está dizendo é: do dia que você nasceu até o dia que você vai morrer, você tem que cumprir todos os mandamentos, sem falhar nenhum.
vou ser julgado. Você vai ser julgado por palavras, pensamentos e ações. Ah, mas eu nunca fiz isso. Mas pensou. Eu nunca nem pensei, nunca nem fiz, mas falou. Em algum dos tempos você vai cair. Então quando alguém pergunta, o que é que eu preciso para ser salvo? O dia que você nasceu, até o dia que você vai morrer, você tem que viver uma vida perfeita. Cumpre todos os mandamentos do Senhor, sem descumprir nenhum. E no dia que eu descumprir, é culpado de todos. Mas não consegui passar nem 24 horas sem pecar. Segunda pergunta: alguém é capaz de ser perfeito durante toda a sua vida? Não. A má notícia é que todos nós, seres humanos, e tudo em nós, razão, emoção e vontade, foi afetado pelo pecado. E olha o que a Bíblia diz, Romanos 5, 12: quando Adão pecou, o pecado entrou no mundo e com ele a morte, que se estendeu a todos, porque todos, exatamente todos, pecaram. Todos pecaram. Versículo 10: ninguém é justo, ninguém. Fulano é gente boa, só falta ser crente. Ah, falta muita coisa. Fulano é gente boa, só falta aceitar Jesus. Falta tudo. Por quê? Ninguém é justo. Só um, Jesus. Glória a Deus. Versículo 19, ó. É evidente que a lei se aplica àqueles a quem ela foi entregue, pois seu propósito é evitar desculpas e mostrar que todo mundo é culpado diante de Deus. Para que essa Bíblia foi dada a nós? Com esses mandamentos? Para mostrar que nós não conseguimos cumprir e que nós somos culpados diante de Deus. Eu sou culpado diante de Deus, você é culpado. E no tribunal de Deus, não é um tribunal humano que às vezes pagam para o juiz deixar alguém que merece ser condenado livre e condenar alguém que é livre à sentença. No tribunal de Deus, quando ele passar o pente fino em pensamento, em palavra e atitude, sabe o que é que vai acusar você lá? Culpado e merece o inferno. Sabe o que é que vai acusar de mim lá? Culpado e merece o inferno. Quem está dizendo? Eu? Não, aqui é a Bíblia. Todos são culpados diante de Deus. Pois todos pecaram e não alcançaram o padrão de Deus. Qual é o padrão de Deus? Perfeição. Todos pecaram e não alcançaram o padrão da perfeição. Ninguém alcançou esse padrão. Qual é o padrão de Deus? Perfeição. Mas ninguém alcançou esse padrão. Abraão não alcançou. Davi não alcançou. Moisés não alcançou. Paulo não alcançou. Ninguém que Deus levantou alcançou. Todos pecaram. Tem uma frase que eu ouvi que dizia: se você pensa que o outro, seu vizinho, é pior do que você precisa se conhecer. Se você não conhece, se você não entende que você é o pior dos pecadores, você precisa se conhecer. Quer ver? Se qualquer um de vocês estão sentados, me visse como Deus me vê, você nem viria para esse culto. Porque vocês veriam quão pecador eu sou. Vocês veriam que Deus vê as minhas falhas, seja em pensamento, seja em palavra ou em ações. E talvez nem você viesse ao culto hoje. Se seu esposo vê você como Deus me vê, talvez ele ia abandonar você. Se seu amigo me visse como Deus me vê, porque Deus nos vê até nos nossos intuitos, Deus vê os nossos pensamentos.
dizendo para mim e para você: você é pior do que você imagina. Eu sou pior do que eu imagino. Paulo entendeu o Evangelho. O que é que Paulo disse, cara? Deus veio salvar o mundo, os pecadores, do qual eu sou o pior. Eu sou o pior, porque Paulo entendia: não existe ninguém pior do que eu. Eu me conheço mais do que eu conheço meu amigo. Eu me conheço mais do que eu conheço meu pai e a minha mãe. E eu sei das minhas mazelas, dos meus defeitos e dos meus erros. Eu sou um pecador. Você sabe por que o legalista afasta as pessoas da igreja? Porque na mente do legalista ele é santo, os outros são pecadores. Aí sabe o que é que eles disseram para Jesus, os fariseus? Por que tu come e bebe com o pecador? Eles se achavam santos, porque estavam na igreja. Mas se a gente for seguir a palavra risca, sabe o que é que Jesus ia dizer para eles? Então não vai ter nenhum lugar que eu possa sentar, porque todos são pecadores, inclusive vocês que estão na igreja. Aleluia, Jesus. Glória, glória. Então ninguém alcançou. Olha o que é que 1 João 1, 8 e 10 diz: se afirmarmos que não temos pecado. Talvez você diga: eu sou esse cara aí, você está dizendo não. Eu não sou tão mal assim não. Olha o que João vai dizer: se você afirma que não tem pecado, você engana a você mesmo e não vive a verdade. Se você disser que não é um pecador, que não é uma pessoa ruim, você está se enganando. Versículo 10: mas se você afirmar que não tem pecado, você faz de Deus mentiroso. Mas não sou esse cara mal não sou tão pecador assim não. Então você está fazendo de Deus mentiroso, porque a palavra de Deus não mente. Aleluia. Essa é a má notícia. Qual é a má notícia? Nenhum de nós pode alcançar o padrão de Deus de perfeição. Então o que é que Deus está dizendo para mim e para você? É impossível para você, é impossível para mim ser salvo pela nossa vontade, pelo nosso mérito, pelo nosso esforço. É impossível. Por quê? Todos pecaram. Por quê? Todos são culpados. Não é só nós que estamos aqui não. Qualquer pessoa do mundo. Sabe aquela pessoa que você diz: esse é um homem, essa é uma mulher de caráter. Sabe o que ela merece? O inferno. Sabe aquela pessoa que você vai de business, que você quer ser igual a ela? Ela merece o inferno. Não há ninguém que escape dessa verdade. Todos pecaram e merecem a punição eterna. Eu sempre digo isso: meu filho Azar, eu digo, ó, ele já nasceu com a natureza má. Eu não preciso nem ensinar o errado a ele, ele nem vai descobrir. Ele depois me chama: bateu a mãe, bateu a tia. Sabe o que eu faço para ele? Senta aí. Eu prego o evangelho para ele. Sabe por que você fez isso? Não, pai, porque você é mau. Você tem uma natureza dentro de você que sempre vai puxar nas coisas erradas. Eu estou dizendo na Bíblia. Mas Jesus morreu por você. Jesus morreu no seu lugar. E se você se arrepender desse pecado e crer em Jesus, você será salvo. O evangelho é tão poderoso que um dia eu preguei para ele e ele disse: pai, eu digo: foi, meu filho? Eu não sei porquê, mas eu estou chorando. É o poder da mensagem do evangelho. Glória a Deus. É o poder da mensagem do evangelho. Então essa é a má notícia: ninguém no mundo pode ser salvo pela sua bondade, pelo seu caráter, pela sua honestidade, porque todos são pecadores. Você, às vezes a gente diz isso, né? Poxa, eu sou igual a fulano nada. Ele bebe até se rebeltar e bater a pai. Eu bebo socialmente. Mas aquele ali fuma 2 cigarros, eu só fumo 1. A gente se compara sempre com quem é menos que a gente. A gente nunca se compara com quem é melhor. Já percebeu isso? Porque aqui a gente quer estar por cima. Mas Jesus diz: não é para se comparar com o próximo, é para se comparar com Jesus. E toda vez que você olhar para Jesus, Jesus vai mostrar suas imperfeições e vai mostrar: você não é melhor que eu. Aleluia. Glória a Deus. Se comparar com o vizinho é fácil. Se comparar com o drogado é fácil. Com a prostituta é fácil. Jesus diz: eu sou o patrão. Olhe para mim e me diga que você é melhor do que eu. Todas as vezes que nós olharmos para Jesus,
ainda te falta uma coisa. Aí você vai melhorar, vai dizer agora, Jesus, ainda te falta uma coisa. Sabe por quê? Porque você não consegue alcançar o padrão da perfeição. Augusto Nicodemo disse uma frase que eu acho interessante. Ele disse: eu não choro porque não tenho um carro, eu não choro porque não tenho dinheiro, eu choro porque olho no espelho e ainda não sou o que Deus quer que eu seja. É isso que me faz chorar. Hoje os crentes estão chorando porque não tem um bom emprego, porque não tem uma casa própria. Nós deveríamos chorar porque não alcançamos ainda o padrão de Deus. Não somos ainda parecidos com Jesus. O Evangelho nos diz: vocês são piores do que vocês imaginam ser. Mas tem uma boa notícia. Aleluia. E agora, como podemos ser salvos? Se o padrão de Deus é perfeição, eu não consigo ser perfeito. Se eu cumprir todos os mandamentos e vacilar só em um, eu já me torno culpado de todos. Como é que eu vou ser salvo? Aí sabe o que a Bíblia diz? João capítulo 3, versículo 16. E Deus enviou. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho único, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para salvá-lo. Escuta o que é que Deus fez. Deus sendo justo, o que é que Ele tem que fazer com a gente? Matar e tomar no inferno. Porque o que Ele merece é isso. Mas ao mesmo tempo que Ele é justo, Ele nos ama. E Ele queria nos salvar. E agora, como é que Deus resolve esse dilema? Ele tem que matar, mas o desejo dele é salvar. E se Ele passar a mão na cabeça e só perdoar, Ele não é justo. E agora? Aí Ele envia Jesus. Sabe para quê? Jesus, meu filho, o meu padrão é perfeição. Levantei Moisés, não conseguiu. Josué, não conseguiu. Abraão, não conseguiu. Nenhum. Você vai lá, vai descer, vai encarnar, vai viver 33 anos, sendo tentado em tudo, provado em tudo, mas não vai pecar. Você vai ser o único que vai alcançar esse padrão de perfeição. Por isso Jesus disse: eu não vim abrogar a lei, eu não vim tirar nenhum tio da lei, eu vim cumprir a lei. Eu vim cumprir tudo que está nessa Bíblia. Eu sou o único capaz de amar a Deus acima de todas as coisas, com toda a minha força, com toda a minha alma, e amar o próximo, seja quem ele for. Eu sou o único que posso. Glória a Deus. Aleluia. E ele viveu uma vida perfeita. Ele foi o único que alcançou o padrão de Deus. E aí ele foi para onde? Para a cruz. Para quê? A morte que era para você morrer, Jesus morreu no seu lugar. Pai, não mande a tua ira sobre eles, mande a tua ira sobre mim. Eu vou morrer no lugar de cada um deles. Eu vou suportar essa ira para que eles não suportem. E a ira de Deus veio sobre ele. Ele pagou o preço no meio do seu lugar. Isso é graça, isso é amor. E aí o que é que ele diz agora? Está consumado. Tetelestai. Eu cumpri a tua missão. Todo aquele que crê em mim será salvo. Por quê? Tem uma palavra na Bíblia que as igrejas não pregam: justificação. Sabe o que é isso? No dia que você levantar sua mão e dizer: eu quero Jesus, sabe o que acontece? Os seus pecados vão para a conta de Jesus. E Jesus não viveu uma vida perfeita e alcançou o padrão de Deus. Essa vida perfeita vai na sua conta.
inversão. Quando Deus olha para você agora, Ele vê Cristo em você, o único que alcançou o padrão de Deus de perfeição. Então nós não vamos para o céu pelo nosso mérito, nós vamos para o céu pelo mérito daquele que foi o único que alcançou o padrão de perfeição que Deus exigia. Glória a Deus. Isso é justificação. Nós não iremos para o céu por nada que estamos fazendo nessa terra, mas pelo que Deus em Cristo fez. Ele matou o seu filho para não nos matar. E quem é Jesus? No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus. A palavra era Deus, e a palavra se tornou carne. Jesus é 100% Deus, 100% homem. Você consegue entender a humilhação de Jesus? Sendo Deus, como um bebezinho, Maria teve que limpar o seu cocô, não tinha fralda na época. Ele teve que engatinhar, nascer no dente, tentando caminhar e caindo, como toda criança. Mas aquela criança era Deus, encarnado. E aí Efésios, Filipenses vai dizer o quê? Ele se humilhou. Mesmo sendo Deus, Ele não usou como usurpação ser Deus, mas antes se humilhou. Para quê? Para nos salvar. Glória a Deus. Então, se você tem essa ideia de que estava sendo salvo pelo seu mérito, pela sua bondade, você ser uma pessoa boa, isso não vai lhe salvar. Nós somos salvos como? Efésios 2:8. Vocês são salvos pela graça, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém se orgulhe. Ninguém vai chegar no céu batendo no peito. Eu estou aqui porque eu fiz por merecer. Não. Quem chegará no céu vai dizer: eu estou aqui porque o Cristo viveu uma vida perfeita, alcançou o padrão de Deus de perfeição, e Ele colocou todo esse mérito na minha conta. Aleluia. É por isso que eu vou chegar lá. E o que é graça? Favor imerecido. Nenhum de nós merece ir para o céu. Nós merecemos ir por fé. Mas Deus usou da sua graça. Tem um autor que diz: graça é um rei saindo do seu palácio nas ruas, com suas vestes reais, encontrando um mendigo, estendendo a mão e dando um presente. Esse presente é seu. O mendigo somos nós. E o que é que Deus requer de nós? Só o estender a mão para pegar. É só isso. Então aquela igreja que diz: para você ser salvo, você tem que seguir uma lista de regras. É mentira. Vai de contra a Bíblia. Para você ser salvo, você não precisa seguir uma lista de regras. Você precisa crer em Jesus e se arrepender dos seus pecados. E aí o que acontece? Romanos 5:17, já estou terminando. A morte reinou sobre muitos por meio do pecado de Adão. Ainda maior, porém, a graça de Deus e sua dádiva de justiça a todos que recebem reinarão com vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Aleluia. Se por Adão nós nos tornamos pecadores, em Cristo, pela fé em Cristo, nós nos tornamos aqueles que vão reinar com Ele para sempre. Eu não estava lá no Éden, mas eu herdei a culpa de Adão. Eu também não estava sendo crucificado, e eu herdei a salvação em Cristo Jesus. Aleluia. Jesus é chamado na Bíblia do segundo Adão. Onde Adão falhou, Jesus foi vitorioso. E é o que acontece? Por causa da desobediência a Deus e Adão, muitos se tornaram pecadores. Mas por causa da obediência de Jesus, muitos são justificados. Olha o que o texto diz. Não é pela sua obediência. Não está dizendo aqui, pela obediência de Marlã, ele vai ser justificado e vai para o céu. Não. Pela obediência de Jesus. Por quê? Ele foi o único que alcançou o padrão da perfeição. Pela obediência de Jesus, muitos. Por que não diz todos? Porque nem todos vão crer.
muitos, aqueles que creem, serão salvos. Eu não sou salvo pela minha obediência, eu sou salvo pela obediência dele. Sabe por que eu não sou salvo pela minha obediência? Porque eu não consigo obedecer todos os mandamentos. Por isso que eu tenho que ser salvo pela obediência dele, que foi o único que obedeceu. Isso é o Evangelho. É outra coisa? O que Deus requer de nós para ser salvo agora em Cristo? Fé e arrependimento de pecados. O que é arrependimento de pecados? Eu estou vivendo uma vida de pecado, então eu tenho que virar as costas para o pecado. E o que é fé? Eu caminho seguindo Jesus agora, uma nova vida. Aleluia. Muita gente diz, né? Eu tenho fé em Deus. Tem? A Bíblia diz em João capítulo 2, os últimos versículos: e Jesus pregou em Jerusalém, e muitos creram, mas ele não confiava em nenhum deles, porque sabia do seu coração. A fé deles era falsa, não era uma fé verdadeira. Aquele que diz que tem Cristo e anda numa vida totalmente de desacordo com a palavra de Deus, a fé é falsa, está se enganando. Cristo exige uma fé verdadeira, pública. É porque nós estamos distando do tempo. Hoje é fácil dizer eu sou cristão, mas nesse tempo aqui da Bíblia, o imperador chegou e disse: a partir de hoje eu sou Deus e sou o Senhor. Os soldados romanos passavam na rua e diziam: César é o Senhor. Por que dizer César é o Senhor? Aí agora os cristãos se convertem e entendem o que? César não é Senhor coisa nenhuma, o Senhor é Jesus. Aí agora os soldados vão passar e vai dizer: César é o Senhor. E você tem que dizer: Jesus é o Senhor. Só que se você disser isso nesse tempo aqui, você vai preso, você perde seus bens e fica pobre. Será que era todo mundo que